Olá, estamos de volta com mais um episódio do Maria Felipa Cash. Estou aqui nesse espaço com mais uma convidada super especial. Ela é chique no último, uma verdadeira força da natureza, engraçada, inteligente e com uma mente aberta para o desconhecido, sempre buscando novas experiências e desafios. Casada, é também a tutora dedicada de 8 pets e de uma égua chamada Pietra. Pipi somente para os íntimos, por favor. Com uma carreira sólida no mercado de luxo e hotelaria, construiu uma trajetória admirável ao longo dos anos. Há 15 anos, decidiu dar um passo audacioso e ingressou em uma grande instituição financeira, onde se destacou por sua visão inovadora e habilidades de liderança. Após anos de dedicação e conquistas nesse novo setor, ela se despede da instituição há poucos meses, abrindo espaço para uma nova fase na sua vida. Agora, ela está em um momento que eu diria de quase uma epifania, refletindo sobre suas experiências passadas e explorando o que o futuro pode trazer. Essa transição não é apenas uma mudança de carreira, mas uma oportunidade de redescobrir suas paixões, conectar-se com o que realmente importa e, quem sabe, encontrar novos caminhos que a levem a um propósito ainda mais significativo. No último ano, sua vida passou por mudanças enormes. O luxo, que antes fazia parte do seu cotidiano, ainda continua fazendo parte porque ela é uma pessoa de muito bom gosto, mas deu lugar a novas conexões e experiências. Agora, algo a levou de volta às origens mais fundamentais do ser humano, amor e paz de espírito. Uma amiga de longa data, uma amizade improvável considerando as nossas diferenças de personalidade. É o tipo de amiga que não hesita em dar sua opinião. Ela ouve atentamente, mas não consegue ficar em silêncio. Muitas vezes suas palavras vêm acompanhadas de um sincero puxão de orelha. Sinto um imenso orgulho de chamá-la de minha amiga e tê-la na minha vida. Estou aqui, Cláudia Biazeto. Gente, eu fiquei até emocionada. Você podia escrever livro. Não, acho que aqui precisa de uma proximidade maior. Cláudia, fala um pouco, quem é você? Olha, depois dessa descrição que você fez, é bonito isso, porque a gente nunca nem reconhece na gente tudo que o outro enxerga, né? Mas acho que eu posso falar, assim, para acrescentar talvez a sua visão que você trouxe de forma muito generosa, aliás, e que me emocionou bastante. Eu sou uma mulher homossexual. Você bem disse que eu sou casada com a Samantha, que é uma médica, uma pessoa maravilhosa, há 13 anos, né, e que veio para ajudar essa minha jornada de evolução e a transformar minha vida, de certa forma, também. Então, falo com muito orgulho, assim, da relação que a gente vem construindo e de tudo que a gente tem feito. Sou filha de um casal maravilhoso, da Maria Lúcia e do Luiz Fernando, 2 pessoas, eles têm 78 anos hoje, trabalharam muito duro e acho que deram tudo que eles tinham, um pouco mais, para me ajudar a ser quem eu sou. Irmã da Daniela, irmã do André, mãe dos meus 8 filhos de 4 patas, né? Já que eu escolhi não ter filho na vida, mas sou uma pessoa curiosa, em busca de uma jornada de autoevolução, de tentar me tornar um ser humano cada vez melhor e talvez poder tocar a vida de pessoas de forma especial e nesse processo de evolução e buscando a minha jornada de cura, minha jornada de aprendizado e como que eu posso tocar o mundo de uma forma mais especial. Complicado, você tem bastante trabalho pela frente, né? Tem uma ambição muito grande. É uma ambição grande. Compartilhe aqui, Cláudia, como foi o começo da sua vida profissional, né? Porque a gente vai chegar onde você está agora. Mas como é que foi lá no comecinho, a Cláudia iniciando a sua carreira? Como tudo, ao acaso, né? Eu entrei na faculdade, fui fazer administração na FAAP, eu fiz à noite, porque minha mãe falava, olha, vocês precisam trabalhar, precisa juntar uma grana para poder viver e começar a vida profissional de vocês. E aí, depois de uns 8 meses de curso, eu vi que eu estava com muito tempo na mão. Minha mesada não era suficiente e eu falava inglês bem, eu sempre gostei de inglês. E uma amiga, o pai de uma amiga da faculdade tinha uma empresa de turismo e precisava de alguém que falasse inglês. E sem florear muito, nenhum romantismo, eu fui trabalhar com ele porque eu falava inglês. Acabei me apaixonando pelo mundo do turismo, fui trabalhar com cruzeiros marítimos no começo. Acabei me apaixonando pelo mundo do turismo, por essa coisa, me senti uma cidadã do mundo, eu tinha oportunidade de viajar, conhecer pessoas e culturas diferentes.
e fiquei com eles 4 anos ali até eu me formar. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar com hotelaria, continuar minha jornada em turismo. Eu achava que no Brasil, nessa época, a indústria hoteleira ainda estava em expansão e eu ia ter mais oportunidades no exterior. E resolvi, assim, no peito, na raça, tentar achar um emprego. Eu queria ir de qualquer jeito, mas eu não podia ir de forma ilegal. Então eu tive a sorte de conhecer uma brasileira que estava abrindo um hotel lá na época. E eu falei para ela, cara, você precisa de uma pessoa comprometida para trabalhar com você? Posso levar o que eu tenho de experiência, a minha força de vontade. Você me ajuda a fazer o visto de trabalho que eu preciso, que eu precisava de um sponsor, um patrocinador que assinasse o visto. Eu falei, eu pago, não tem problema, porque se ela podia contratar uma pessoa que ela não tivesse que pagar o visto, por que ela pagaria o meu? Então eu ofereci e ela topou. E assim eu fui, enfim, tentar encontrar um caminho diferente de vida nos Estados Unidos e um pouquinho longe da minha família também nessa fase, né? E nesse processo, acho que tinha uma visão de carreira e tinha uma visão da minha jornada pessoal. Era a fase que eu estava me entendendo como homossexual, a minha orientação sexual. Então, acho que eu tinha que me afastar um pouco, apesar de eu estar próxima da minha família e viver sempre, assim, de coração muito próxima deles, eu precisava de um pouco de distância para me encontrar e poder entender quem eu era sem nenhum tipo de opinião externa, para eu poder viver a minha essência e me transformar nesse processo. Neste ponto que você tocou aí, do se achar, né, dentro da sua orientação sexual, é um processo, normalmente as pessoas falam deste processo como sendo um processo de dor. Mas quando você fala dele, eu não consigo ver isso. Eu vejo muito mais assim, cara, preciso me achar quem sou eu, independente da opinião dos outros, porque eu não sei como foi a reação da sua família, mas você fala disso de uma forma leve. Mas também preciso falar que você fala disso de uma forma leve fora do ambiente corporativo, né? Não sei se... Também falei no ambiente corporativo. Mas por que para você foi leve? Ou é só impressão? Posso? Não foi, Dri. Na verdade, é curioso porque isso se mistura com a minha carreira de certa forma, né? Eu acho que nos anos eu aprendi que não é uma escolha, a gente nasce assim. E foi quando eu comecei no turismo que eu comecei a conviver com muita gente que tinha essa orientação sexual. E eu percebi que tudo era fluido, era muito gostoso, era uma vida leve, diferente, né? E eu comecei a achar muita similaridade no processo, até eu entender que acho que eu era parte dele também. Eu era, né? Eu sou essa pessoa. Não foi tão trivial na minha família, a gente não tinha uma experiência prévia assim. Então acho que como para todo pai e toda mãe, sempre tem uma dor e tem um choque no processo. Mas antes de pensar neles, eu precisava pensar em mim, eu precisava me achar. Eu não estava fazendo nada para impactar a vida de ninguém, para provocar ou ofender ninguém. Eu tinha que me achar e buscar a minha essência, para depois eu poder voltar e contar para eles, e, enfim, trazer para o mundo quem eu era, né? Então, não foi tão trivial, para meus pais não foi fácil de aceitar, tinha um desafio de ver nesse processo meus pais sofrendo, né? No momento que eu contei, até eles conseguirem compreender melhor a situação, e eles foram maravilhosos com isso nos anos. Mas eu de longe, assim, não tive uma experiência difícil, como você ouve tantas pessoas, né? Você sabe que para mim é tão surreal ter que falar disso, porque ninguém declara, eu sou heterossexual, não é? Mas eu acho que a gente vem de uma sociedade que é naturalmente heteronormativa. Eu tô te falando do ano de 1992. A vida não era como é em 2024, e mesmo assim a gente vê ainda nesse momento os governos retrocedendo com decisões tomadas. Parece que a gente avançou um pouco e está voltando para trás em alguns lugares. Então, o que está na regra da sociedade está dado, não precisa ser falado. Sim. O que não está, eu não acho que a gente precisa necessariamente fazer força. Acho que primeiro precisa ser uma coisa natural e a gente tem que poder falar disso também, dado que a minha experiência não é a de todo mundo. Pode ser que o que eu vivi ajude alguma outra pessoa a se encontrar melhor no caminho, na jornada deles. Então, igual eu falaria muito feliz se eu tivesse casada com um marido e filho, se esse fosse o meu destino, eu falo muito feliz da orientação sexual que eu tenho, do caminho que eu resolvi, que eu sigo na vida. Mas ouvindo você falar, Clau, teve 2 pontos aí que eu queria ver com você, entender com você sobre a sua perspectiva, se a sua dor foi menor porque você tinha independência e você estava distante de alguns possíveis julgamentos. Na sua visão, isso fez a diferença? Olha, Adri, quando eu digo que a dor foi menor, é porque
assim, nesses anos todos, acho que a gente ouviu histórias horríveis de pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu tive, de ter uma família que mesmo com algum desafio buscou aprendizado, buscou compreender o que acontecia. E no limite, desde o dia que eu contei para os meus pais, eu falei que eu não estava buscando aceitação, mas que eu estava sendo honesta e transparente em respeito a tudo que eles sempre nos deram. Era o mínimo que eu podia dar de volta, de ser honesta com eles. Então, eu não tinha essa sensação de que eles eram obrigados a aceitar. E eu acho que também isso tornou o processo mais leve. Eu via que eles tinham desafios no começo, e acho que aquela coisa de pai e mãe, de medo de você sofrer, de medo de ser discriminado, e nunca por qualquer tipo de falta de amor, nunca faltou amor na minha vida. Em nenhum momento nesse processo, né? Então, como isso estava fora de questão, não precisava ser debatido, eu ser amada por eles, eu ser bem recebida na minha família, o processo já era mais simples por natureza. O fato de estar longe, acho que tinha muito a ver com... Eu tive pais muito fortes, né, que trouxeram valores muito fortes pra gente. Eu conheci um caminho de vida. E perto deles, até pelo respeito que eu tinha, eu realmente não conseguia me expandir, testar, experimentar o que eu achava que eu tinha que experimentar na época. Então, eu ter ido para os Estados Unidos, além de ter tudo a ver com a minha carreira, teve um papel muito especial nesse momento de vida, porque ali eu tinha responsabilidade, porque qualquer coisa que eu fizesse era eu mesma que tinha que me virar para resolver, mas eu tinha a liberdade de testar e testar mesmo. Eu tinha que tentar as coisas porque eu não sabia como eu me sentia, né? Enfim. Quantos anos você tinha, Cláudia, quando você foi para os Estados Unidos? Foi em 1996, eu tinha 23. Muito jovem. 23, foi há bastante tempo, mas assim... Eu esqueci que você é mais velha que eu. 1 mês e meio, mais ou menos, né, Adriana? Mas foi uma jornada, então, depois que eu cheguei nos Estados Unidos, voltando agora aqui de novo para a questão da carreira, ali eu tive a oportunidade eu fui morar em Miami, né? Miami é terra do mundo e terra de ninguém ao mesmo tempo. Então ali a gente convivia com todas as culturas, principalmente de países latinos, né? Venezuelano, colombiano. Tem muito lá, né? Tem muito de todas hoje, as raças. Mas hoje eu acho que tem mais latinos do que provavelmente tinha no período em que você já tinha. Já tinha. Cubano, dominicano, colombiano, venezuelano, peruano, todos os anos que você imaginar, além dos brasileiros, que já era uma comunidade grande, né? E Miami acabou sendo uma escolha minha justamente por isso. Porque era um lugar de tempo tropical, como a gente tem aqui. A comida também, como tinha muita influência latina, mais parecida com a nossa. E um lugar de mais fácil adaptação para mim mesma, né? Não era o meio dos Estados Unidos, onde a cultura deles lá é tão forte. Eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos hotéis, conhecer pessoas de diferentes culturas e principalmente o americano, né? Com aquela forma mais estruturada de trabalho deles. Mas quando a gente se abre, sem crítica, a entender uma outra cultura, eu também aprendi e fiz ótimos amigos, eles eram amorosos, eles foram super acolhedores com a minha situação sem ter família ali, então eu ia para casa de chefe no fim de semana, de amigos do trabalho, e eu acabei fazendo uma boa colônia de trabalho ali. E aí eu tava... Não só de brasileiros, né, Cláudia? Quase só de americanos, pouquíssimos brasileiros, porque eu sempre tive essa coisa que eu tinha que aprender a falar o inglês. Mas porque você estava aberta para isso, né? Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos e a visão deles é um pouco diferente. Eles se veem sempre como forasteiros, né? E sempre num núcleo mais ainda voltado para Brasil e latinos, mantendo uma certa distância. Ouvindo você falar, me parece que é mais uma decisão de se colocar numa posição aberta do que esperar que eles se abram para uma relação diferente. Sempre fui, nesse sentido, sempre fui eu buscando. Eu sempre fui muito aberta para tudo isso. Eu tenho excelentes amigos brasileiros que eu fiz, um casal de amigos que desde 94, acho que antes de eu ir morar lá até, que a gente se conhece, são meus amigos até hoje. Então eu convivia com alguns brasileiros, mas eu não fiz disso a minha vida nos Estados Unidos. Né? Eu fui para me abrir para a cultura e não só, para minha... como um presente para mim, não só para a cultura americana, como para a cultura dos países latinos. Eu fui conhecer a República Dominicana com amigos dominicanos, eu fui para Porto Rico com amigos de Porto Rico. Então foi uma fase muito rica para mim de abertura e de experimentar novas culturas e entender as dinâmicas diferentes de como a gente também se adequa a esses relacionamentos, né, de origens diferentes. Ainda só para terminar um pouquinho a questão da hotelaria, eu ficava em vendas. A cada ano eu chegava lá, um ano, arrumava a área de vendas, o hotel estava vendendo, podia ficar nesse hotel, né? O hotel vendendo, ganhar um dinheirinho a mais, mas eu achava que meu serviço tinha acabado, já tá vendendo bem, conhece, eu precisava mudar, tinha mais uma oportunidade. Então eu fui mudando de hotéis e nesse processo eu conheci mais gente
E tive muita oportunidade, assim, que acho que eu tentei aproveitar da melhor maneira possível, tanto de conhecer pessoas como de ir melhorando as minhas habilidades técnicas para trabalho e vendas, né? E aí você volta pro Brasil. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Eu fiquei lá quase 8 anos, pouquinho menos de 8 anos. E aí eu descobri depois de 6 anos que eu tinha tudo que eu sonhei em ter, né? Então era lindo, eu tinha carrão. Lá era tudo mais fácil. Você fala tudo era material, né? Tudo material. Tudo material. Eu tinha a carreira que eu queria. Eu viajava de classe executiva, achava chique. Você falou que eu sou chique, né? Fiquei chique. E eu ficava em bons hotéis, em bons restaurantes, levava meus clientes para todo lugar, wine and dine, que eles chamam lá. E era muito gostoso e, de novo, assim, um processo muito agradável de vida. Morava bem, tinha o carro que eu queria. Lá você tinha tudo. Lá você pode tudo, né? Só que eu não tinha minha família. Então um dia eu me vi numa situação de falar, e agora, né? Eu tenho o trabalho que eu quero, eu moro onde eu quero, eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a vida que eu pedi a Deus, mas ela é vazia porque eu não tenho minha família próxima. E nessa época meu avô faleceu, ele já estava de muita idade, viveu uma vida longa, e eu comecei a me questionar. Eu falei, o que eu faço agora? Se meus pais nesse processo acabarem partindo, será que eu vou me arrepender? E minha jornada lá foi tão boa, eu ganhei tanta coisa assim de vida, de bagagem ali, que eu não queria me arrepender. Então eu tomei a decisão de voltar porque eu queria estar mais próxima da minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe. Nessa época não tinha, como tem hoje, videoconferência, video call, né? Tava começando a aparecer. Seus pais envelhecendo, né? Envelhecendo, ainda eram jovens, mas envelhecendo. Na época eles estavam com 50 e poucos anos, já estavam bem ainda. Mas a gente falava por cartão telefônico. Eu fiquei lá quase esses 8 anos, falei com a minha mãe todos os dias da minha vida por cartão telefônico de qualquer lugar. Essa é uma coisa que você mantém até hoje, né? Você fala com a sua mãe todos os dias. No mínimo 3 vezes por dia. Todo dia de manhã, todo dia à noite. Dando conselho, sabendo o que ela tá fazendo. E ao contrário, ouvindo os conselhos. É mais fácil. Mãe é mãe, hoje eu sei. Né? Hoje você sabe. E aí você voltou. E aí eu resolvi voltar, eu fiquei 6 meses indo e vindo, fazendo entrevistas e... Eu ligava para os hotéis aqui, procurava quem era o gerente geral, me apresentava, falava que era a Cláudia, que eu tinha trabalhado em Miami. E aí eu sabia os hotéis que eu queria trabalhar. Eu não queria trabalhar em hotel de cadeia, eu queria hotel design, hotel diferente, que trouxesse uma experiência diferente, né? Claro, para manter uma coisa assim, um pouco mais exclusiva, né? E aí eu tive a oportunidade nessa época de conversar no Unique Fazano Emiliano. O Unique me fez uma proposta. E aí a gente combinou uns meses, eu voltei, pude vender minhas coisas, fiz uma transição tranquila no trabalho. Um container com as suas coisas? Não trouxe nada. Já não sou, nesse ponto, acho que uma coisa que eu descobri na vida é que eu sou muito desapegada de tudo. Eu vim com um laptop, eu não trouxe nada. É muito doido isso, porque quando você vê, pelo menos as pessoas que eu já vi voltando dos Estados Unidos, depois de anos trabalhando lá, normalmente trazem um container mesmo, né? Trazem móveis, trazem uma série de coisas. Eu não tinha lá em casa, né, aqui, eu não tinha casa. Eu ia morar um tempo com meus pais até eu poder comprar uma casa. Se eu comprasse uma casa era pequena, não ia caber as coisas que eu tinha lá, então não adiantava nada. Então eu repassei o que eu pude ali e eu vim com um laptop, que acho que era importante pra mim. E aí eu voltei pra cá, fiquei uns meses na casa dos meus pais, depois já fui, né, comprei um apartamento pequeno. E cheguei, já comecei a trabalhar no Unique e a vida foi assim. E aí foram mais quase 7 anos de alegrias lá. E me conta como é que se deu. Eu sei que na época a instituição financeira precisava dar uma repaginada no que era cliente upscale, né? Ali, em todas as interações que o cliente tinha com essa instituição. Como que foi, né? Como é que eles te abordaram? E como foi a decisão sua de mudar depois de 16 anos, mais de 15 anos trabalhando em hotelaria, falar, bom, agora eu vou me desafiar a ir para o mercado financeiro? Dri, eu estava com 36 anos, no Unique eu tinha vindo para a área de vendas, depois eu tive a oportunidade, me tornei gerente geral do hotel, num processo de aprendizado contínuo, e já nessa fase eu estava me questionando, né, eu tinha 36 anos, eu tinha a posição mais elevada que você pode ter num hotel, e eu falava, puta, e agora, né? Será que é sobre isso? Eu vou ficar mais 20 anos na mesma cadeira? E é assim que a vida de trabalho vai se resumir, apesar do Unique ser um lugar maravilhoso e eu ter feito muitos amigos e ter aprendido muito lá. Eu comecei a me questionar o que eu faria. E eu falava, poxa, eu posso usar minha experiência em outra coisa, mas eu não tinha ideia do que e no que. E aí, como a vida é muito generosa sempre, né, quando a gente põe intenção nas coisas, eu recebi uma ligação de um headhunter na minha mesa, né, no hotel um dia, e ele falando que trabalhava para uma instituição financeira, que não podia falar qual era, que eles estavam num processo de buscar a qualidade de atendimento,
Tinha também uma posição ligada mais a mercado de luxo, mas as conversas comigo quase sempre foram direcionadas mais para essa visão de qualidade de atendimento. E eu fiquei 6 meses em conversas, fiz conversas com 10 diretores. Caramba! E eu tinha preocupação, assim, como é que ia ser esse processo? Eu era só cliente de banco, eu não conhecia nada. Eu falava, cara, como é que eu vou ajudar? Mas também eles se colocaram de forma muito aberta, dizendo que não tinha uma posição definida, que eles iam desenhar a posição de acordo com o que fosse aparecendo, que era um momento importante de transição na jornada dessa instituição também. E aí, depois dessas conversas, eu achei que era um encaixe e assim, conforme eu fui falando, 10 entrevistas, 6 meses, eu tinha muita clareza que se viesse uma proposta financeira adequada, eu estava pronta. Eu sou super ansiosa. Como é que você... Mentalmente, a gente estava falando disso um pouco antes de começar aqui, né? Como é que mentalmente você aguentou 6 meses de espera e cada hora uma conversa diferente? Porque eu não estava preocupada. Eu tinha um trabalho, eu era feliz no meu trabalho. Eu não estava desesperada buscando um trabalho, ele caiu na minha mesa, por sorte, né? Generosidade divina, talvez. Mas eles falaram que era um processo mais longo, eu não tinha pressa. Eu fui marcando as entrevistas sempre 7 horas da manhã ou 8 horas da noite, não me atrapalhava no meu trabalho. E quantas vezes eles me chamaram, eu fui. Eu realmente tive zero pressa nesse processo. Até porque eu tinha dúvida de como eu ia poder agregar para o banco. Então as conversas foram me ajudando a construir um pouco dessa visão. E depois de 6 meses, o dia que veio a proposta, eu tinha certeza, eu não precisei nem pensar. O dia que veio a proposta, eu estava pronta para ir, o financeiro fechava a conta, valeu a pena, eu fui. Eu lembro do seu primeiro dia, você chegando lá na instituição. Que medo! Eu tava lá. E você chegou, gente, a Cláudia, eu vou tentar descrever um pouco aqui, ela vai ter fotos dela no Instagram. A Cláudia, ela tem o cabelo mais crespo, assim, mais ondulado. Agora que ela envelheceu um pouco mais, o cabelo tá menor, né, gente? Mas na época ela tinha, como que seu irmão te chamava, Cláudia? Eu lembro até hoje que você comentou uma vez que seu irmão zoava com o seu estilo de cabelo. Eles já me chamaram de tudo, né, Adriana? Acho que não vale nem a pena compartilhar, mas ele fala, vocês imaginaram, ele falava cabelo crespo do cabelo. Falava do... E aí a Cláudia chegou, gente, eu não sei, a referência que eu guardei daquele primeiro dia foi que dava pra ver que ela estava fora do ambiente dela, né, porque era um ambiente de banco, naquela época era mais formal do que é hoje, né, então era bem mais formal. E a Cláudia chegou, né, toda certinha, assim, toda com a coluna super. Eu lembro da minha roupa. E ela tava tava frio, foi numa época que tava um pouco mais frio. Ela tava com um jalequinho, não sei como que é o nome daquilo, que parecia Hermione. Uma capa de Harry Potter. Ela tava com uma capa, e quando ela passou por mim, olha só como a gente precisa desconstruir algumas coisas, né? Nessa época eu fazia escova progressiva, usava os terninhos que se esperava que se usasse. E quando eu vi você entrando, a primeira coisa que eu olhei foi, obviamente, a roupa de Harry Potter e o cabelo. Eu falei, mas por que ela não alisa esse cabelo? Foi a primeira coisa. Nunca na vida alisei meu cabelo. Mas você vê como naquele momento, na minha concepção, eu estava dentro do modelo que se esperava e você não. E aí você chegou naquele ambiente... Sem ter ideia do que ia fazer, porque a área não estava desenhada. E tinha ali, acho que nós éramos em 3, 4 superintendentes. Não vou lembrar naquela época, mas era isso. E aí? E aí que eu cheguei, eu lembro esse dia, eu levantei mais cedo, eu me arrumei. E você sabe, diferente talvez até de algumas pessoas, eu adorava me vestir daquele jeito. Eu achava o máximo. Portaieiro, eu lembro que eu tava com um tailleur preto de risquinha de giz branca, camisa branca, um sapato de salto preto lindíssimo que eu tinha, eu achava lindo isso. E aí aquele dia eu fui de cabelo solto, mas igual também eu usei coque. Muitas vezes eu gostava de puxar o cabelo para trás e fazer coque. Não porque era o que se esperava, como você falou, no ambiente corporativo, mas porque eu achava que era uma forma de olhar para mim e me sentir poderosa, achava bonito aquilo, passar gel no cabelo. E eu cheguei lá e falei assim, cara, o que eu vou fazer? E aí meu chefe à época, que hoje é um amigo querido também, olhou para mim e falou assim, olha, não sei o que eu vou fazer com você ainda, mas a gente vai achar uma coisa pra você fazer. Então eu me senti ainda melhor nessa hora, né? Aí eu falei pra ele, mas não se preocupa não. Você não precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Você só me indica algumas pessoas que possam me ajudar a conhecer o caminho das pedras, que eu vou achar meu caminho aqui, né? E aí, à época, ele me apresentou você, me apresentou a Andréia, me apresentou um outro amigo também. E logo depois ele foi me dando umas orientações. Eu lembro um dia que foi super especial pra mim, que ele chegou e falou assim, olha,
Tem muita gente que quer fazer as mesmas coisas no banco. Procura o que ninguém quer fazer. E aí me deu umas dicas, eu fui atrás dessas dicas e é assim que eu comecei a construir meu caminho. Mas, com todo o receio que eu tinha, foi muito especial para mim chegar a encontrar pessoas que tivessem um pouco mais abertas no começo, né? Acho que tinha uma mais aberta. Eu tava zero aberta no começo, tá? Eu não queria falar, mas é verdade. Tinha outra pessoa muito mais aberta, ela não era. Eu não era tão aberta assim, eu fazia parte do grupo que o nosso chefe falou, ó, tem pessoas que querem continuar fazendo do mesmo jeito, né? Eu já compartilhei com vocês no primeiro episódio que eu tive uma fase da minha carreira que eu não era uma pessoa tão legal assim, graças a Deus. Acho que todo mundo teve. De uma fase que eu não era muito legal assim. E a gente teve vários embates, né? E acho que tem uma coisa que acabou sendo muito bacana, que eu acho que é uma característica sua, que você já veio com ela, talvez pela sua experiência fora, pelas dificuldades que você enfrentou, mas também pela diversidade de pessoas com as quais você se relacionou, que mesmo quando a gente quebrava o pau por diferença de opiniões e tudo mais, isso não, você nunca levava isso pro pessoal, né? Você sempre dava risada, e aí depois você vinha com um jeitinho de novo, com o seu jeito, mas ela tem um jeito meio ácido. Às vezes a gente tentava uma mesa do lado da outra, às vezes eu dava umas sumidas, né? Porque a pessoa ouvia o que eu falava no telefone e dava pitaco. Também era meio ácida e eu não estava preparada para ouvir aquelas verdades. Essa é uma característica sua, assim, quando você encontra uma Adriana na frente, com várias diferenças de opiniões e até com muitos modelo mental fechado para alguns temas, né? Como é que você consegue fazer isso? Acho que primeiro, encontrar uma Adriana pela frente também fala muito sobre a Cláudia, que eu sempre fui, né? E que eu tenho trabalhado, inclusive, para continuar quebrando um pouco dessas minhas preconcepções das coisas, né? Mas acho que tem uma coisa que eu sempre tentei ser na vida, que é autêntica. E, sinceramente, eu sempre fui mais eu. Eu nunca tive a intenção de prejudicar ninguém no meu processo. Eu sempre tenho opinião sobre tudo. Hoje eu tô aprendendo que eu não preciso falar sempre as minhas opiniões, mas eu falava muito nessa época. Continuo falando às vezes, né? Principalmente quando eu tenho. Eu não. Principalmente quando eu tenho intimidade para falar, né? E aliás, eu agradeço quando eu tenho gente assim próxima de mim, porque me ajuda muito a me enxergar coisas que a gente não enxerga. Mas assim, eu sempre tive muita paz com a pessoa que eu sou, e reconhecendo que eu tenho minhas virtudes e meus desafios, meus defeitos, coisas que eu preciso melhorar. Mas como eu acho que é de boa intenção, eu acho que quando a gente faz as coisas do coração e é de boa intenção, não tem por que não falar. Então, transparência, honestidade, para mim é respeito. Se eu não me importasse muito com uma pessoa, talvez eu gastasse menos tempo com aquela pessoa, né? Não que eu não vou me importar nunca, mas com as pessoas que eu sempre me importei, por que não? Por que num ambiente seguro não poder testar e arrojar? E falar mesmo as coisas que a gente está pensando, até para setar o nível de intimidade que a gente pode ter com as pessoas, né? E acho que até eu e você nesse processo foi uma coisa muito gostosa e prazerosa, porque ela era bem rígida dos dois lados no começo. E depois a gente foi desenvolvendo meio que uma intimidade, uma liberdade que é só nossa, do nosso jeito. E hoje a gente tem liberdade até demais. É demais. É importante ressaltar que a liberdade é demais, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. E a gente se bate na cara, mas a gente se ama do mesmo jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudia, aqui pensando, por exemplo, em mulheres que estão chegando em um ambiente corporativo, né? Com os desafios que você encontrou, que a gente encontra, né? Porque a gente mudou de empresas. E cada empresa tem o seu ecossistema, assim, próprio, né? Que você acaba tendo que adaptar algumas coisas. Que estratégias você recomendaria? Assim, cara, se chegou num lugar novo, o que você recomenda? Olha, Adri, não acho que foi o que eu fiz desde o começo, mas hoje, 15 anos depois e um pouco mais velha, mais madura, acho que a primeira coisa é muita humildade, chegar com uma folha em branco, sabendo que a gente tem muito a agregar, mas respeitando as pessoas que já vêm naquela jornada e o que elas construíram, toda a jornada que elas têm naquele lugar, entendendo que todo mundo deu o melhor que tinha para dar dentro de si, com o que tinha naquele momento, e aí talvez passar, depois que você entendeu o cenário, unir a sua experiência com a de quem já vinha e passar a construir junto, em colaboração, o que deveriam ser os próximos passos. Então, bastante humildade e abertura, mas também força e resiliência, né? Não desistir,
a gente vai levar muito não na frente, a gente vai falar coisas. Aliás, eu lembro que eu falava coisas e vocês olhavam pra mim com aquela cara assim, que vocês não falavam, mas estava no não verbal. Ela é só hoteleira, as besteiras que ela fala, deixa pra lá, nas besteiras que ela vem falando aqui. Mas, de novo, assim, eu via aquelas caras, eu falava assim, tem problema, eu dava de ombro e falava, amanhã eu tento de novo. E vamos com jeitinho, e de novo, reconhecendo que eu não sabia tudo, mas que eu certamente tinha alguma coisa para agregar. Eu lembro até de um episódio que eu tive uma oportunidade de mudar de cadeira, numa ocasião, e você e uma outra amiga, a gente estava conversando, vocês falaram, não, você tem que aceitar, né, vai ser bom para sua carreira. E aquilo não batia no meu coração, e eu falava, cara, não é por aí meu caminho, né? E aí eu falei que não. Eu perguntei se era um convite ou uma missão e meu chefe informou que era um convite. Eu falei, poxa, obrigada, não é isso que eu quero para minha carreira agora. E vocês me deram um feedback falando, não, você não podia falar não, isso aqui vai ser bom para sua carreira. E eu falei, cara, mas vocês são brilhantes e essa é a carreira de vocês. E eu nunca vou ser igual a vocês, eu não fiz a minha carreira como vocês fizeram a vida inteira, né, nesse setor. Então, a minha jornada é diferente. Eu falei, obrigada pela abertura e pela honestidade de me falar o que vocês pensam. Mas meu caminho é diferente. E foi uma escolha diferente que eu fiz. Então, tendo muita tranquilidade de que tá tudo bem, eu não precisava ser igual a todo mundo, mas valia a pena eu ouvir, vocês tinham experiências diferentes. Se eu pudesse voltar para trás, não sei se eu teria... Sei sim, não faria diferente coisa nenhuma, ia continuar do mesmo jeito que eu decidi, mas sempre com muita força e resiliência, mas muita abertura e meio que uma folha em branco. A gente nunca sabe de tudo. Clau, nós temos uma amiga em comum que fala muito sobre encerramento de ciclos, né? Que a gente sabe que terminou, mas a gente tem uma dificuldade enorme, né? Não sei se as mulheres têm mais essa dificuldade, se os homens têm mais. Eu acho que é do ser humano. A gente tem uma dificuldade enorme de falar, cara, já acabou, vamos encerrar e vamos para a próxima. E você, falando da sua trajetória, claramente você tem menos problema com isso. Aparentemente, né, tem menos problemas com isso. Então, você encerrou seu ciclo lá fora do Brasil, aí você volta para a mesma indústria que você estava, encerra, e você chega 15 anos depois, numa posição super consolidada, e decide sair. Muitos olhariam para você, que eu acredito que algumas pessoas falam, né, olharam para você e falaram assim, ela tá doida, né? Como é que ela larga tudo isso e vai fazer o que você tá... Acho que eu te perguntei a semana passada, qual é o plano? O plano, pra quê? Eu como uma maníaca por controle, né? Que você também já foi assim. Sempre fui. Uma maníacas pelo controle. Eu te perguntei, qual é o seu plano? E você falou assim, eu não tenho plano. E eu passei 1 hora e pouco dirigindo da sua casa pra mim, pensando, é doida. Não tem um plano, não tem nada. Me fala disso, assim, porque eu acho que eu falei na biografia que é uma epifania, né, esse momento, mas eu não sei se é a menopausa, eu não sei se é o momento de vida, eu já parei né, tô nesse momento, até vai ter um episódio do Balaios com uma psiquiatra e uma terapeuta para falar de saúde mental feminina e do efeito da menopausa. Como é que encerra, não tem um plano e está aberta ao que a vida vai te trazer? Na minha cabeça de controle ainda não entra. Primeiro, você sabe que você falou aqui do excesso de controle, mas eu não sei se é controle. Eu acho que a gente foi criada para aprender a viver uma vida planejada, né? E a gente tem que saber o que a gente faz, a gente tem que ter segurança, a gente tem que tudo, né? Mas nesse processo, acho que se eu olhar para trás, a minha vida inteira foi uma vida de começar ciclos e encerrar ciclos, né? E acho que de certa forma, mesmo sabendo que às vezes nunca é perfeito, mas acho que eu soube começar a encerrar. Então, o dia que eu saí daqui para ir para os Estados Unidos, eu encerrei um ciclo. Eu lembro a minha mãe falando para mim naquela época assim, você sabe que você vai ser maravilhoso, quando você voltar, muitas coisas estarão aqui, mas não vai ser igual você deixou. Eu falei, tá tudo bem, vai ser diferente, né? Isso não ia me impedir de ir. Então, acho que eu iniciei e encerrei vários ciclos, né? Talvez eu tenha perdido algumas coisas no processo, mas ganhei muitas outras e faz parte, um bom equilíbrio. E aí, acho que nesses anos todos, junto com a minha vida profissional, eu vim sempre tentando me enxergar como pessoa. Quem sou eu nesse processo? Eu não sou só a Cláudia profissional, né? Tem uma essência nessa Cláudia, eu sou uma pessoa, né? Quem sou eu nesse processo?
E eu gosto de dizer que eu venho vivendo de tapa na cara em tapa na cara, de tombo em tombo, porque todo dia eu me dou um tapa na cara e falo, não acredito que será desse jeito, né? Mas eu era. E eu vou aprendendo e, de novo, humildade no processo, reconhecendo que eu dei o meu melhor e vamos pra frente, melhorando como eu puder. Mas faz uns 5 anos, quando eu tinha uns 10 anos de banco, eu cheguei no banco e eu percebi que, nossa, eu vibrava com aquilo, sabe? Eu gostava daquilo, a coisa da carreira, de crescer, né, de ser reconhecida, tudo aquilo brilhava meu olho. E aquilo me fez evoluir, tentar fazer cada vez melhor e me dedicar cada vez mais, a ponto, às vezes, de eu já nem perceber o resto da vida, porque eu estava muito focada naquilo. E uns 5 anos atrás, eu falei assim, poxa, mas e agora? E depois disso? O que vem depois disso? E eu comecei a perceber que eu estava mudando, né? Então você falou assim, poxa, será que é menopausa? Será que eu não sei exatamente o momento, mas eu gosto muito de coisas diferentes e eu tenho uma astróloga que me acompanha há muitos anos e ela me explicou de um jeito que eu acho que eu entendi melhor. E ela falou, olha, tem uma terceira etapa da vida, que é quando a gente faz uma transição quase que energética, que a gente vai para a maturidade. E nessa fase, ela falava assim, é como se fosse um renascimento, né? Você viveu muitas coisas até aqui, tudo isso ajudou a formar você, com os valores da sua família, e agora você renasce com os seus valores, os da sua família, mas os que você viveu, pode ser completamente diferentes, pode ser completamente igual. E eu comecei a refletir sobre isso, e eu fui tentando achar isso dentro de mim. E no final, coincidiu sim com a fase da menopausa também, que eu acho que é um processo de mudança no corpo, né, na forma de pensar de muitas coisas também. É quando a gente começa a olhar um pouco até para a visão de finitude, né, que é um outro assunto difícil de falar, mas que a gente tem que refletir sobre ele também. E eu achei que eu precisava começar a trabalhar minha cabeça para chegar nesse dia. E eu não sabia quando esse dia ia ser. Idealmente, esse dia seria com 55 anos, né? Mas eu continuei trabalhando em tentar me ouvir e olhar os impulsos do meu corpo. O que a minha saúde falava, como essa visão do corpo fala, né? Você só antecipou em 4 anos, né? Porque você tem 51. Financeiramente falando, eu adoraria ter ido até os 55. Mas no final, eu vim trabalhando e fazendo, né? Seja terapia, era astrologia, você me conhece e todas as ilhas. Vamos chegar nessa coisa caminho, do desconhecido. Né? Pois é. Quer dizer, desconhecido para muitos, né? Por exemplo, para mim. Mas acho que o seu nível de conhecimento hoje, a gente já vai voltar nesse tema, é muito diferente do que a grande maioria, né? Meu nível de abertura para conhecer. Meu nível de conhecimento talvez seja igual ao de muita gente, mas o meu nível de abertura para conhecer, e não só conhecer e experimentar. E depois começar a formar minhas opiniões do que eu preciso trazer para minha vida e o que talvez não faça sentido. O que você está experimentando, Cláudia Bezerra? Porque a gente está falando aqui, o que você pode compartilhar que você está experimentando, que está fazendo tanta diferença no seu propósito de vida? Porque quando eu ouço você falar do que você está se permitindo explorar e conhecer, aberta para conhecer, eu vejo, primeiro, você se ilumina quando você fala disso. Eu sei que você não fala disso com todo mundo, né? Então por isso que eu quero te deixar muito à vontade do que você quer compartilhar. Mas eu vejo em você, esse brilho me remete a um propósito muito maior do material, da carreira, do que você construiu, do status, porque tem um status envolvido, não tem jeito. O que é isso que você está... Bom, só antes de entrar nesse ponto, tem uma coisa que eu acho que é importante falar, que é mais fácil fazer essa jornada com alguma estabilidade financeira. Perfeito. Então, primeiro, eu comecei a me achar nesse processo, mas sempre reconhecendo que a jornada que eu percorri e talvez escolhas que eu fiz, também me permitiram alguma boa estabilidade financeira para me aventurar desse jeito que eu tô. Acho que também não dá para surtar, jogar tudo para cima e não ter o que comer amanhã. Perfeito. Né? Acho que um mínimo de segurança a gente precisa ter e daí fica mais fácil a gente se abrir para o novo. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas desde que eu ainda estava trabalhando e até por influência da minha mãe, que começou a estudar coisas diferentes, eu fui fazer curso de meditação. Né? Eu estava em Miami, ela fez num centro indiano que chama Brahma Kumaris aqui, eu fiz no Brahma Kumaris de lá. É uma escola indiana de meditação. Depois ela foi fazer Feng Shui, eu me encantei, eu já estava aqui no Brasil de volta, eu fui fazer o curso de Feng Shui com ela. Depois ela fez o Reiki. Então, assim, eu tive também o privilégio de ter uma mãe que testou e aprendeu coisas diferentes. E eu fui testando e aquilo casava muito comigo. Eu gostei muito do Reiki e de doar Reiki, né? Coisas de energia através das mãos. E aí eu fui para astrologia. Eu cheguei, quando eu fui para hotelaria, uma amiga me falou de uma astróloga. E desde 2003, quando eu voltei para o Brasil, que eu vou todos os anos nessa astróloga que você também já conheceu. Eu não fui o ano passado, tô atrasada. Não importa, mas você também já conheceu. Você foi quando você achou que você tinha que ir.
E aí eu fui evoluindo para essas coisas e aí eu comecei a testar de tudo que eu achava. Até que um dia alguém me falou das constelações sistêmicas familiares, do processo de... O que eles chamam são todos processos de cura através do amor, né? De dedicar tempo, de se abrir para ouvir as pessoas. E eu fiz uma constelação para experimentar. Eu adorei. Eu achei que eu ia constelar todo mês. Eu levei 10 anos para fazer a segunda. E aí eu fiz a segunda, porque é um processo de conhecimento, de voltar assim para dentro de você. E a gente briga com muita coisa e acho que tem uma coisa que fica no subconsciente, no inconsciente, trabalhando dentro da gente. E demora pra gente conseguir às vezes voltar nas coisas, mas aconteceu depois de uns anos. E aí eu comecei, como eu gosto de bicho, eu tinha cavalo, e alguém um dia me falou, Cláudia, você já viu as constelações com cavalos? Eu falei, cara, constelação com cavalo? E aí eu fui procurar e achei uma pessoa incrível lá em Guararema e resolvi experimentar, né? E sem, como eu já estava nesse momento de transição, sem testar, essa é diferente, como eu já tinha constelado, eu já sabia o que era, eu já me inscrevi de vez num curso de formação, porque eu estava nesse fim de jornada de transição minha do banco. Faltava uns 6 meses, 8 meses para sair de lá. E eu achei que eu já precisava me envolver em coisas diferentes. E quando eu vi a lista, assim, a primeira vez, 1 ano de curso, 1 fim de semana por mês, aula online, falei, cara, não vou fazer. Não vai dar conta. Meus finais de semana, a única hora que eu tenho para descansar. Mas por um motivo ou outro aí, depois eu acabei resolvendo me inscrever. Eu comecei essa jornada e eu tô nela, né? Então eu fiz... Você tá nessa jornada, mas você se abriu, né? Você falou de várias... Tudo que você falou aí tem muito a ver com mudança interior, né? Inteiro. Tudo autoconhecimento. Tudo autoconhecimento. Mas você ainda não tem um plano. Porque eu vou por aqui, eu vou fazer isso. Não tem isso. Não, André. Uma das coisas... Você tá esperando. Nas minhas jornadas, a primeira coisa que eu senti aí é sentir. Acho que eu tô saindo da vida do só pensar também para a vida do sentir. Então, o que eu tenho sentido é que eu preciso fluir e não controlar. Né? Se eu planejar, eu posso fazer um plano inteirinho se eu quiser fluir. Fluir é sentir e fazer, deixar acontecer. Não tem assim, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer 5 cursos até o fim do ano. Se eu não tiver isso em 6 meses, eu já preciso fazer outra coisa e daí você se coloca a pressão. Então assim, fluir é... Um dia eu ouvi isso de uma executiva do banco, que a gente teve o privilégio de conhecer. E quando ela saiu da empresa, ela falou assim, você sabe que lindo que é você acordar numa segunda-feira, olhar para o espelho e falar assim, o que será que eu quero fazer com o meu tempo hoje? E eu guardei esse negócio, ela saiu anos antes de eu sair do banco. E fluir é isso. É você, assim, sem desespero, vai ter momentos mais tranquilos. A gente pode estar no vazio com a gente, né? Sentar e ler um livro numa segunda-feira à tarde. Sabe, eu quero assistir um filme numa quarta-feira de manhã. Sei lá, eu tenho minha rotina, vou fazer uma academia, vou pro Pilates, vou caminhar. Então tem as coisas que eu faço cedo, cuido dos gatos e tal. Mas depois se eu quiser sentar e ler, eu tô feliz lendo, eu tô plena. Né? Se eu quiser sentar, encontrar uma amiga, fazer uma conversa, fazer uma aula, não importa o quê. Marcar um almoço no meio de uma quarta-feira. No meio de uma quarta-feira em Itupeva, você dirigir 2 horas para chegar lá e a gente passar uma tarde gostosa de conversas boas e não sentir culpa por isso, a gente não precisa. Por quê? Então fluir, para mim, tem a ver com o sentir. O que eu sinto que eu preciso fazer. E acho que esse é o... Eu ouvi de uma outra amiga muito querida, que foi minha chefe e hoje é uma amiga querida, que você também tem o privilégio de conhecer, que a gente precisa aprender a ser generoso com a gente. E esse processo de generosidade tem a ver com o se ouvir. Então, tá tudo bem eu não ter certeza se eu vou por este ou por aquele caminho. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido, que é a gente, quando vai para o mundo corporativo, principalmente nós mulheres, a gente traz muito o lado masculino, né? O corpo tem o lado feminino e o lado masculino. A gente põe muito masculino à frente. E o feminino, que é o do sentir, o do fluir, o do deixar acontecer, a gente meio que apaga. Então eu tô numa fase que eu quero voltar a equilibrar, mas para equilibrar o meu lado masculino, eu preciso trazer o feminino e fazer uma força para deixar ele aparecer mais, para daí então eu conseguir equilibrar. Então eu tô nessa fase de, cara, ontem eu fui para Guararema, a gente passou o dia inteiro constelando. No fim do dia a gente senta, é um sítio lá, uma delícia, tem cavalo, tem cachorro, tem... Quem quiser ler alguma coisa sobre constelação, quem não conhece nada, você tem alguma recomendação? Procura qualquer leitura que você achar sobre Bert Hellinger, que é um alemão que trouxe o conceito das constelações, ele é o pai de tudo isso,
E através dele você pode achar os consteladores. Eu posso falar muito da minha professora, mas é uma escolha muito pessoal. Quem que bate com o seu eu, tem outras pessoas. Até porque pessoas... ele tem algumas opiniões contraditórias. Muito contraditórias e opiniões fortes. Fortes, assim, porque ele era um cara super... Alemão rígido. Sem crítica nem julgamento. Tem até um pouco de machismo nas visões que ele traz. Mas se a gente souber abstrair dos excessos, porque ele era um ser humano como nós, também tem seus desafios, se a gente conseguir abstrair dos excessos, a essência daquilo é muito bonita. E, de novo, é tudo que tem falado da cura através do amor, são coisas que mexem muito com a gente. Não tem como não mexer com o nosso eu, independente de quanto tempo você quer dedicar a isso. E os estudos dele são muito ricos. Ele tem um livro que chama Ordens do Amor, ele tem um livro que chama Ordens de Ajuda, tem livro sobre constelações sistêmicas familiares. Muita literatura que dá para... Depois a gente pode até deixar umas recomendações. As recomendações vão ficar no descritivo do podcast. Muita literatura que, para quem se interessar, dá para ler, só que são leituras densas. Então, se também uma forma de aprender é ir testar. Pois é, vai assistir gente, uma constelação. Eu não fui assistir, porque eu sou meio acelerada, né? Eu fui fazer. Assistir ou fazer. Eu fui fazer. Falei, já vou na primeira, já vou fazer. E eu confesso, eu fui com uma coisa na cabeça, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero ver, não sei o quê. E eu avisei pra tomar cuidado. E ela avisou. O campo manda diferente. Exato. E logo no começo, eu não sou uma pessoa cética, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar essas coisas diferentes, mas entendi que estava naquele momento de ir. Fui com o negócio na cabeça e cheguei lá, logo na primeira parte, na primeira pergunta, o que apareceu foi algo que eu não tinha, acho que há 20 anos eu não pensava naquilo, se não mais do que 20 anos. Isso chama a energia do campo mórfico fluindo. E pra mim me ficou... Chama isso bonito, isso, né? Bonito. E pra mim foi muito surreal. Surgiu um tema que eu não estava pensando. Na verdade, ele tá ainda super escondido, ele só foi provocado. E os cavalos interagiram comigo de uma forma... Teve um, inclusive, que queria me morder pra eu reagir, né? Pra acordar. Pra eu acordar. E assim... Foi muito maluco, né? Foi muito maluco, eu ainda não... E lembrando que constelação, desculpa interromper, não é esotérico, é científico. Para quem quiser, estude, que dá para entender a origem. E aí assim, eu ainda tô digerindo, tem 3 semanas, né? Que eu fui lá fazer... Lembra que eu digeri a minha por 10 anos. Pois é, espero que o meu... como eu tava escondido há mais de 20, talvez eu precise de uns 20 para digerir. Mas sabe o que eu percebi? Que você... ficou muito feliz. Você se realiza quando você vê as pessoas sendo provocadas de uma forma profunda como essa de autoconhecimento, porque não tem a ver com carreira, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada disso. Você se realiza. E aí vem a minha pergunta para você. É isso que você... Eu sei que você não tem um plano, mas o que te realiza é poder ajudar as outras pessoas? De certa forma, sim, Dri. Assim, uma das coisas que me faz bem, assim, eu ainda não sei exatamente que forma dá isso, mas é poder compartilhar um pouco da liberdade, da coragem que eu tive a sorte de poder usufruir na minha vida, para que as pessoas talvez bebam dessa força e busquem os seus caminhos. Eu acho que a gente, por mais bem rodeado que a gente esteja, por famílias lindas que a gente tenha próximo, por mais que a gente tenha tudo isso, tem momentos da vida que é só a gente com a gente. É a gente sozinho. Pode ter um mundo na nossa volta e aquela decisão é solitária. Ela é única. Então, a gente tá bem preparado, a gente tem um repertório bom e a gente ter força e coragem para tomar as decisões que a gente tem que tomar na hora que tem que tomar, para mim não tem preço. E eu acho que é um privilégio que eu tive e tenho na minha vida. E aí, quando eu converso com as pessoas, seja os processos de mentoria que você fez no banco, eu também fiz e continuo fazendo, aliás, com muito prazer, eu vejo tanta gente potente vindo falar comigo, gente que talvez seja 10 vezes mais potente do que eu sou, assim, do ponto de vista de conhecimento técnico, mas às vezes falta um pouco de força, falta coragem, falta uma coisa que é meio intangível e que não é todo mundo que tem. Então, sem necessariamente saber a forma, né? E de novo, assim, isso é trabalho, independente do que trabalho é para cada pessoa, mas eu acho que é esse meu caminho de ajuda, é ajudar as pessoas a descobrirem a força que elas têm dentro delas e talvez ter a pretensão de ter um leque de ferramentas, algumas mais, como que eu vou falar, não é esotéricas que eu quero usar a palavra, mas algumas mais diferentes, outras talvez mais fáceis, de fácil compreensão,
e talvez ter oportunidade ou a chance de apresentar isso para as pessoas, para que elas escolham o que elas acham que cabe na vida delas naquele momento, mas que possa ajudá-las a dar um passo adiante, em vez de que sem querer a pessoa pare naquele momento e fique tempo demais num lugar onde talvez ela não esteja completa. Falando deste lugar, que às vezes, na maioria das vezes a gente se põe, né? Todos nós. E aí volto para a parte da maníaca do controle, né? Que sou eu, né? Tô tentando me desapegar. Não é a maníaca do controle, é o controle. O controle, exato. Voltando para o tema do controle, tem uma coisa que me chamou muita atenção na experiência da constelação, que sempre ao final de na finalização ali do evento, sempre tem, leve com você o que é seu e deixe comigo somente o que é meu. Somente o que é meu. Cara, pra mim, é muito difícil. Com família, com filhos, agora com neta, meus pais. É muito difícil para mim, e acredito que para muitas que estão aqui nos ouvindo, deixar com o outro o que é dele e não tentar resolver a vida de todo mundo, né? E o corpo somatiza, né? A gente estava chegando aqui, eu falei, hoje, no dia da constelação, eu quase não consegui levantar, eu sempre somatizo na coluna. Como destravar isso, né? Porque eu tenho essa real dificuldade. Se eu vejo alguém da minha família precisando de alguma coisa ou passando por algo que tem que passar, eu tento ajudar. E aí eu fico sobrecarregada. Eu já te contei isso no nosso almoço e eu vou repetir isso aqui, porque eu acho que é tão rico. Eu vivi esse processo, né? Mas na minha visão, o que eu fazia era ajudar a cuidar. Eu estava cuidando de todo mundo, eu resolvia por um, eu resolvia por outro, eu fazia as coisas. E eu achava que eu estava cuidando. E quando eu fui constelar, o que eu enxerguei no campo era uma visão de controle. Eu falava assim, olha que louco isso, eu acho que eu estou cuidando, mas no fundo, quando eu cuido, eu estou decidindo pelo outro. Então, eu também tenho uma visão espiritualista, assim, da vida, como eu escolhi viver a vida, eu sou espírita, né? E a gente tem um negócio que chama livre-arbítrio na vida. E talvez, será que o que é melhor para mim é melhor para o outro? Será que a decisão que eu estou tomando, que eu acho que é tão brilhante, ela é tão brilhante e excelente para o outro? Tá no meu direito escolher pelo outro? Ou será que eu posso até por amor compartilhar uma visão, se a pessoa assim se abrir para, mas respeitar que aquela pessoa vai tomar a decisão com o que ela tem de melhor naquele momento e que faça sentido para ela? Por que eu achava que o que faz sentido para mim faz sentido para todo mundo? E olha que eu achei bastante isso. E eu achava que eu estava ajudando. Eu ainda acho. Mas é um processo, tá tudo bem. Possivelmente você acha e você faz, as pessoas ou elas acatam ou elas não falam o que elas sentem. Então assim, é por isso que eu falo assim, eu acho que hoje eu tenho clareza que eu só posso controlar a minha vida, né? E eu posso, quem sabe, ter a pretensão de que eu posso compartilhar visões com quem tá no meu entorno, quem tá mais próximo. Se querem usufruir ou não querem, é uma decisão muito pessoal. E como eu aprendi lá nas constelações, sem crítica, sem julgamento. Cada um no seu momento. Não quer dizer que o meu momento é melhor, é mais iluminado, é pior. Não tem. O meu momento é meu e pode ser que ele só sirva para mim do jeito que ele serve, né? E pro outro não faz sentido, não é momento de vida. Então, como eu tenho ressignificado essa visão e falando assim, cara, ajudar é nobre, a gente precisa ajudar o próximo, né? A visão da fraternidade é bem diferente de controlar e resolver pelo outro. E acho que é um pouco disso que é um paradoxo, assim, mas a gente vai... De novo, isso aqui não é uma coisa que, do dia pra noite eu virei uma chave e eu não faço mais. Eu acho que essa coisa do controle que a gente acaba tendo e desenvolve nas corporações, às vezes é tão importante também isso, né? É um exercício diário de levantar, quase que olhar pro espelho e falar assim, hoje eu vou ficar atenta a isso. E quantas vezes eu tenho uma coisa pronta na ponta da língua, você falou que eu sempre falei tudo, né? E eu tô aprendendo a segurar aquilo, eu falo, mas será que aquilo vai ajudar o outro? Pode ser que sim, pode ser que não, tem hora que eu acho que sim, eu falo. Tem hora que eu falo assim, cara, segura, não sei se vai ajudar. Não fala lá a visão das peneiras, né? Antes da gente falar qualquer coisa, isso vai trazer vai ajudar a nossa vida de alguma forma? Não, isso não vai ajudar a nossa, vai ajudar do outro. Não necessariamente, mas pode piorar a vida dele? Pode, então por que eu vou falar? Né? Será que tem uma verdade absoluta da visão do controle? É sobre isso. Ou por generosidade, por fraternidade, você está disposta a fazer um bom diálogo, mas respeitar que a pessoa tem um caminho e que ela tem que, ônus e bônus, igual você teve a sua vida e tem ainda, né? Eu também tenho, para as nossas decisões e consequências, né?
Clau, eu presenciei como era o seu relacionamento com animais, com os pets, né? Lembro da Gypsy, que era um York lindinho. A Lola era York, a Gypsy era assim mesmo. A Lola é essa mesmo. Mas eu lembro da Lola. Você tinha uma relação de tutora, de muito amor ali com a Lola. Mas eu não sei se é impressão minha. Eu vejo que essa sua relação com os pets também passou por uma mudança. Também evoluiu, né? A ponto de você encher essa sala linda, maravilhosa, de coisas no chão para os pets ficarem. Coisas no chão quer dizer toalhas, né? Para os cachorros grandes não sujarem o meu tapete. Mas isso só quando eu estou sozinha com a Samantha ou quando uma pessoa como você vai em casa. Visita, não. Sim, eu sei. E são cachorros que você pegou na rua. Adotei. E vi você entrando ali na hípica, onde Pipi fica, vendo todos os outros animais ali. E como a sua interação com eles é diferente, a reação deles com você também é diferente. Você percebe isso? Porque, não sei se você já parou para pensar nisso, a que você atribui essa mudança? Porque eu acredito muito nessa relação com os animais, que a gente chama de animais, mas eu acho que eles são almas que foram colocadas na nossa vida para a gente aprender alguma coisa, né? Eles aprendem com a gente. Eles aprendem com a gente com eles, desde que a gente esteja aberta para isso, né? Você percebe essa mudança? Foi uma mudança pensada? Não, ela aconteceu e assim, percebe, eu sempre gostei muito de bicho, meus bichos sempre foram tratados a pandeló, a vida inteira foi pão de ló para todo mundo, eu sempre fui assim. Mas eu era muito preocupada, assim, sabe, com a casa, a aparência, que tudo tem que estar perfeito, nada pode estar fora do lugar. Então Lolinha e Gypsy viveram tempos mais difíceis, assim, levaram uns castiguinhos de vez em quando e tal. E hoje a gente segue educando, acho que todo mundo precisa de educação, gente, bicho, todo mundo. Mas, de novo, é educação através do amor, um pouco diferente. E também soltar um pouco dessas regras, dessas amarras, sabe? Eu tenho esses 2 cachorros, eles ficam num canil quando eu não tô no interior. Quando eles estão com a gente, cara, eu não sei como eles viveram na rua, que traumas eles tiveram. Uma delas manca, né? O outro tem lá uma ansiedade que a gente não sabe explicar, tá cuidando. Sabe, é assim, para não ter um pano, uma toalha no chão da sala, porque eu não quero que suje o tapete, eu vou deixar o cachorro trancado lá fora num quadrado fechado, né? Então, hoje isso não faz mais sentido. A mesma fluidez que eu busco pra minha vida, eu acho que tem que ter na vida de todo mundo. Você sabe, Pietra tá numa hípica. Meu sonho agora é morar num sítio para eu poder ter um gramadão, porque eu quero ver ela correndo, eu quero ter um janelão na cozinha para ela vir me pegar cenoura na cozinha. Com a cabeça por fora, pela Samantha ela já entraria na sala. É isso que eu ia falar. Eu vou te mostrar, tem uns cavalos que entram. Se você deixar, a Sá vai colocar pipi pra dentro. Não, pra dentro não dá, porque, né? Tem a questão de higiene também. Mas meu sonho é ver esses bichos soltos, eles terem essa liberdade, de novo, fluir, tá integrado na natureza, que é muito do que eu sinto também. Né? Você falou, até a gente brinca, fala que é chique, não é? Hoje, chique pra mim, luxo pra mim, é poder estar de chinelo, estar descalço no campo lá em Guararema, quando a gente tá pisando na grama, respirar, ouvir o vento, isso é luxo, né? Eu mudei bastante, o meu luxo sempre foi diferente, você sabe bem, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Clau. E Samantha? Eu sei que Samantha é uma médica de sucesso, né? De grandes hospitais, com muita responsabilidade. Acompanhei Samantha motoqueira, agora Samantha... Motociclista, desculpa. Samantha motociclista e agora Samantha... Amazona. Eu sei que ela te apoia bastante nesse... Mas o quanto é importante para você isso, assim? Para você o processo seria da mesma forma se não fosse ela? Nunca. Não seria, Adri. É verdade que é uma jornada muito pessoal, independente do outro. Acho que todo mundo vai passar e a gente tem que levar para frente. Mas ter o apoio dentro de casa. Eu lembro quando eu fui tomar a decisão de sair do banco. Eu cheguei em casa e falei assim pra ela: você vai ficar chateada comigo se eu sair do banco? Perguntei, né? Aí, claro, muda a vida, né? Um pouco, muda. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim: você tá feliz? Aí eu falei assim: eu tô muito feliz. Ela falou: se você tá feliz, eu também tô feliz. Você quer uma coisa mais libertadora do que essa? De quem constrói uma vida com você, não te julgar, não te cobrar e ainda se colocar à disposição para te apoiar no que for preciso. E de novo, assim, para reforçar a coragem, confiança no caminho, né? E até no processo. Então, primeiro, acho que é muito importante ter alguém que possa te apoiar.
Se não tiver, você vai ter que fazer mesmo assim, você vai ter que construir os seus apoios, às vezes são amigos, às vezes é família, às vezes não tá dentro de casa, mas quando você passa vai ter que evoluir na jornada, né? E eu acho que tem uma outra coisa que é muito legal que tá acontecendo com a gente. Eu tenho 51, a Sá tem 49, ela tá começando uma jornada de transição dela. Ela ainda tem questões dela e ela fala, puxa, Clau, pra mim, do jeito que vinha acontecendo na minha vida, foi tudo muito abrupto, eu ainda não tô pronta. Mas eu sei que eu tô numa jornada de transição. Então espero que eu possa ser pra ela tudo e um pouco mais do que ela tem sido pra mim, se eu puder. De apoio, de respeito, de respeito ao tempo dela, seja o tempo que for que ela precisar. Acho que tem uma questão de respeito mútuo quando a gente tá em fases diferentes, né? Mas é muito especial ter alguém que te apoia. E não só ela, minha família também. Desde os meus pais, meus irmãos. É muito acolhedor a gente ter um entorno que não necessariamente entende, mas acata e apoia o que você faz, se é que não entende. Tem gente que entende, tem gente que não entende. E, de novo, não é sobre o que eles entendem ou não, é sobre a gente. E é isso que tem que importar, né? Clau, caminhamos aqui para o final da nossa conversa gostosa, deliciosa. Gostosa mesmo. Daria para ficar aqui, ainda tem muitas histórias. Um recado final aqui para nossa audiência. Olha, para as meninas, mulheres mais novas, nunca deixem de se ouvir, né? Acho que gente como a gente se apagou no tempo para ser o que a gente tinha que ser para chegar onde a gente queria chegar. E eu acho que com a evolução do mundo, com as pessoas, acho que a galera que nasce hoje já nasce mais evoluída. Eles já nascem muito melhores que a gente. Pois é, sua netinha que acabou de nascer, né? Se eu pudesse dar um recado para elas, deveria ser: nunca deixe de se ouvir e façam escolhas conscientes do que vocês querem colocar como prioridade na sua vida. Para as mulheres, já numa fase de evolução de vida, assim, da nossa idade, um pouco menos que a gente, se vocês não se ouviram, comece agora, nunca é tarde. E para todo mundo, planeje para que quando você... Todo mundo vai chegar nesse dia. E quando você chegar, que você também talvez tenha podido construir um pouco de segurança financeira, que também traz segurança psicológica, né? Para você poder dar esses passos mais livremente. Mas no limite, se você não tiver conseguido construir isso, faça junto com a sua vida de dia a dia profissional, para que a sua vida seja mais leve, para que você possa equilibrar melhor do que eu soube equilibrar até aqui na minha vida, o masculino e o feminino. E acho que como recado final, assim, no meu caso, é a chance de viver duas vidas em uma. Eu vivi uma vida até aqui, e agora eu tô numa jornada que eu sei que é completamente diferente da jornada que eu vivi. Que privilégio, que presente poder ter feito isso. Tomara que isso possa inspirar muitas pessoas. E é sobre isso, esse espaço aqui é sobre como é que inspira, como é que cria referência. Quero te agradecer muito, muito, muito pela abertura, pela generosidade de estar aqui compartilhando coisas que eu sei que não é tão compartilhada assim. Muita gente não entende, né? Eu acho que esse é o ponto, muita gente não entende. Mas fica a provocação sempre para aprender. Obrigada. Obrigada a você, Adri. Adorei a conversa. E se alguém achar que eu posso contribuir trocando ideia, falando de momento de vida, não me procurem no LinkedIn, me procurem pelo Instagram, procura meu nome. Vai colocar nas redes. Pede pra Adriana meu contato. Eu coloco as redes ali, coloca o e-mail pessoal e coloca seu Instagram. Coloca, porque vai ser um prazer poder compartilhar mais, trocar um pouco de ideia, apoiar alguém que precise nessa fase também. Vou estar sempre à disposição. E obrigada mais uma vez pelo carinho. Obrigada e parabéns pelo podcast. Obrigada. Muito especial esse espaço aqui para poder contribuir e inspirar tantas mulheres potentes por aí. Eu falo sempre que eu não sei se alguém está ouvindo, mas se alguém ouvir, espero que certamente vão ouvir. De referência e de um pensamento provocador ali para entender que muitas passam pelas mesmas coisas. O que muda é a forma que a gente encara. Muito legal, Adri. Parabéns mesmo. Gente, até a próxima. Obrigada pela audiência de vocês. Esse podcast foi desenvolvido por Balaios Produções e Desenvolvimento de Conteúdos, criado e roteirizado por mim, Adriana Gouveia, identidade visual de Cláudia Toledo, música de autoria de Tiaguinho do Circulador de Fulô, sonoplastia do Diamandi Ferreira, direção da Letícia Gregório, gravado nos estúdios da InStore em São Paulo.